Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito das viroses. Viroses que são doenças causadas por vírus. Vamos lá? Então, dando continuidade aqui na parte 2 sobre as viroses, vamos para a herpes, ou também chamado de herpes vírus, né? Onde esse herpes, a sua manifestação principal vai ser ali na região dos lábios ou dentro da boca, mas também tem a herpes genital, aparecendo tanto na região da vulva, do pênis, do ânus, do bumbum, aparecem essas feridas, ok? Então, contato, como que a gente pega? Contato com a ferida, né? Então, ou, tá, aqui pode ser por um beijo, por exemplo, não é? Pode ser também com copos ou talheres que uma pessoa que tem a herpes utilizou, tá? E aí a pessoa vai começar a manifestar a doença ou não. Por quê? Porque na verdade todo mundo tem essa doença. Então, a gente tem aí mais de 90% da população possui o vírus, só que 10% somente irá manifestar essa doença. O que vai fazer com que então uma pessoa que tenha o vírus possa manifestar? É quando ocorre a baixa da imunidade. Então, quando a baixa imunidade, os vírus que estão alojados lá nos gânglios nervosos, eles vão então começar a produzir essas bolinhas que estão ali na região da boca. E além da baixa da imunidade, você pode ter, por exemplo, questões de estresse, você está exposto ao sol por muito tempo, ou mesmo quando você está debilitado por alguma outra doença, esse vírus vai lá e se manifesta. Então você pode se manifestar, aí depois de um tempo, aí 1 ou 2 semanas, ele vai sumir. E depois, quando você então baixar a imunidade novamente ou passar por um momento de estresse, ele volta. Então tem pessoas que você pode ver que direto ela está tendo esse vírus, porque esse vírus não vai sair de você. Uma vez em você é para sempre, ele só vai então de vez em quando aparecer em algumas situações que eu já falei para vocês aqui. Então, existem 2 tipos de vírus, o simplex 1 e o simplex 2. Esse vai ser em contato, por exemplo, com a saliva ou objetos contaminados com a saliva, o outro não, já é uma infecção sexualmente transmissível e por isso vai aparecer tanto no pênis, na vulva, no ânus, nas nádegas e nas virilhas. Então, como eu falei, eles nunca serão eliminados do seu corpo. Uma vez teve, ele vai estar sempre. Não quer dizer que ele vai se manifestar o tempo todo. Outro, muito comum, né? A gripe causada pelo influenza. Esse vírus, então, vai gerar, por exemplo, espirros, tosses, produção de muito muco, né? Muito catarro, que vai sair tanto pelas vias aéreas quanto pela sua boca. E é quando você, então, espirra ou tosse que esse vírus acaba ganhando o meio externo e fazendo com que as pessoas adquiram essa doença, que se manifesta, por exemplo, com uma febre baixa, então geralmente 38 graus, né? Dores, tanto nos músculos quanto na sua cabeça, calafrios, então você vai ter alguns espasmos, alguns tremores, né? Que são os calafrios, e também tosse seca e espirro, que é o sintoma mais conhecido. Então a pessoa espirrou e já começa a falar que está gripado, nem sempre, tá? Então, da onde surgiu essa tal dessa gripe? Então, possivelmente ela é oriunda aí das aves, e só lembrando, existem aves migratórias, e como nesse slide eu vou avançar e vou te mostrar. Então olha aqui as aves migratórias, elas correm, por exemplo, essa aqui que tá por preto, ela corre todas as Américas. Outras aqui, ó, correm na Europa, vai lá para a Oceania, volta, outras vão para a África, voltam para a Europa, vai para a Rússia. Então, algumas aves migratórias podem carregar esses vírus e quando você tem então o contato ou com as fezes, ou com a urina, ou com alguma poeira contaminada, você pode pegar esse vírus. Só lembrando que, por exemplo, esse vírus pode estar tanto em boi, vaca, aves, e por hoje a gente ter então fazendas com aglomerações desses animais, a gente tem então, por exemplo, a facilidade da passagem desse vírus
para o ser humano. Então, olha lá, algumas aves migratórias possuem esse vírus, né, e não manifestam, mas mesmo assim ela pode passar essa virose para vários outros animais, né, ou mesmo para o ser humano. A priori, o vírus era passado de ave para ave, mas por meio de mutações, esse vírus ganhou a capacidade de passar para o ser humano. Então, os humanos podem pegar a gripe ao inalar as fezes, poeira ou urina desse animal. Nós sabemos que não há contaminação por ovos ou carne de um animal que tenha essa doença, ok? Então, como eu falei, porcos e bois, vacas também podem ter, não é só questão das aves, não. Vamos lá. Você tem alguns tipos do vírus influenza. O influenza A, que esse é o mais perigoso. Ele tem uma virulência maior, ele acaba contaminando mais pessoas, a sua taxa de mutação é muito rápida e ele está geralmente envolvido com as pandemias, ou seja, quando você tem vários casos em vários continentes. O influenza B ele é um pouco menos virulento que o A, mas é mais virulento que o B e também tem uma média taxa de mutação. O influenza B ele é tão fraquinho que ele nem tem tanta importância clínica e epidemiológica, tá bom? Então a gente não vai nem citá-lo. A transmissão, como eu falei, ela pode ser direta por meio do espirro de uma pessoa contaminada, então ao espirrar o vírus acaba saindo na saliva, ou mesmo quando alguém espirrou, botou a mão e depois com a mão cheia de saliva encostou em algum lugar e você vai lá de forma indireta, encosta essa mão na boca, nos olhos, no nariz, você também pode adquirir a doença da gripe. Hoje nós temos vacinação anual de gripe, então todo ano saem várias vacinas aí para você tomar. Claro, várias vacinas que eu falo é dentro, às vezes, de uma mesma vacina você tem várias cepas do vírus, né? Então é interessante você tomar essa vacina anualmente. Eu, por exemplo, estou dentro de sala de aula, contato com centenas, milhares de pessoas toda semana, eu não tenho nem opção de não tomar, né? Então é interessante a gente tomar a vacina. Só lembrando que os remédios que vão tratar a gripe é só os sintomas. Então quando você vê aquela propaganda, fala lá, ó, Benegri para tratamento dos sintomas da gripe. Então ele vai ter lá um antitérmico para tratar a sua febre, vai ter uma dipirona às vezes para tirar a sua dor, né? Então eles vão tratar os sintomas e não o vírus. Mas só lembrando, uma boa alimentação também te ajuda a evitar várias viroses. Hepatite A, só lembrando, nós temos então aí 3 hepatites, A, B e C. Onde a A ela é uma doença fecal oral, ou seja, as pessoas que têm ao defecar nas suas fezes sairão o vírus, que vai contaminar a água e dessa água contamina alguns alimentos. Então você pode pegar tanto ingerindo água contendo vírus ou alimentos contendo vírus, vegetais, por exemplo, que foram regados com águas que estavam contaminadas por esse vírus. Um dos sintomas das hepatites é a icterícia, que é a presença de grande quantidade de pigmento oriundo da não degradação das hemoglobinas. Então a pessoa fica com a pele mais amarelada. Então não degrada e fica com essa pele mais avermelhada, icterícia. As hepatites tendem a atingir as células hepáticas, por isso hepatite, né? E por isso, por problemas hepáticos, você faz com que tenha essa pigmentação na pele da pessoa. Então, hoje nós temos então a vacina para a hepatite. Então, tem a vacina para a hepatite A, onde você pode no posto tomar sem grandes problemas, tá? É facilmente encontrada. Vamos lá, continuando. Quais são os sintomas para a hepatite A? Febre baixa, não é? Você tem náuseas, é outro também, e perda de apetite, é o caso da hepatite A.
Então, sintomas, você tem lá icterícia, olhos e peles amareladas, fezes amareladas com tons esbranquiçados e a urina fica na cor de Coca-Cola. As 3 hepatites apresentam esses sintomas, né? A pele e os olhos amarelados, as fezes amareladas esbranquiçadas e a urina com cor de Coca-Cola. Então, como eu falei também, ó, a hepatite, por ser uma doença fecal-oral, é uma doença que é de países pobres, sem saneamento básico. Então, a doença se resolve geralmente em 1 a 2 meses, você vai se autocurar e, em alguns casos, elas são assintomáticas. A pessoa não tem sintoma, ela tem a doença, mas é assintomática. A hepatite B e C, ela pode ser passada pelo sangue, onde a hepatite B é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Então, através do sexo, a pessoa pode passar hepatite B para outra, por meio de transfusão sanguínea também, né? Olha aí, causa icterícia e causa também destruição das células hepáticas. Como falei, hepatite B é uma doença sexualmente transmissível e pode ser prevenida com o uso de preservativos. Pode passar da mãe para o bebê, tá? Tanto durante a gestação quanto no parto ou amamentação. Materiais cortantes ou perfurantes que estejam contaminados com o vírus, ou mesmo com a transfusão sanguínea de um sangue que não passou por exames. A maioria dos casos da hepatite B, então, são assintomáticos, tá? Quando apresenta sintomas, como eu falei, icterícia, que a pele é amarelada, né? Fezes amarela, esbranquiçada e urina na cor de Coca-Cola. Hepatite B também tem vacina, então você pode vacinar. A hepatite C, ela está mais relacionada, por exemplo, ao sangue, claro. E quando a gente fala de hepatite C, é mais em relações homoafetivas de homem com homem, tá? Ela causa também icterícia e também atinge as células hepáticas. Então, ela, por atingir só um grupo, né, ela, que é homem com homem, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode ser passada da mãe para o filho, né, que é um pouco, assim, bem raro. Materiais cortantes e perfurantes também, transfusão sanguínea, porque ele está presente no sangue da pessoa contaminada. Os sintomas, a maioria também é sintomática, e icterícia, fezes amareladas, a urina na cor de Coca-Cola. Dengue, talvez é a virose mais cobrada nos processos seletivos, né? Dengue, ela é causada por um arbovírus, um vírus que é transmitido por algum artrópode, no caso aqui é um inseto. Causa então manchas na pele, eritema na pele, e a gente sempre tem que falar para evitar a água parada, não é assim? Claro, se é transmitido por mosquito, qualquer doença transmitida pelo mosquito, utilização de repelente e de telas nas janelas, combate ao mosquito é interessante para evitar a doença, né? Tipos de dengue, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Ou seja, uma pessoa só pode pegar 4 vezes dengue. Se ela viver na primeira, ela pode pegar a segunda, ou terceira, ou a quarta. Se ela viveu na quarta, ele é um Highlander, né? É imortal a pessoa. Tá? Mas a gente está brincando, mas existem casos sim. Tá? O vírus ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, então, possivelmente chegou nos navios negreiros lá da África, trazendo os escravos. E se a gente traduzir o nome Aedes aegypti, ele quer dizer odiado do Egito, né? Então já dá para entender por que esse vírus é tão odiado assim. O mosquito é o vetor, ele não é o causador da doença, ele é o transmissor dessa doença. Quais são os principais sintomas? Febre. São os 3 estágios dessa doença. O estágio febril, né, quando a pessoa tem uma febre elevada, dores musculares, dores nas articulações, dores nos olhos, dor na cabeça. Tem a fase crítica. Essa é quando ela precisa ser reidratada, porque ocorre aumento da permeabilidade dos vasos, principalmente dos capilares, e a pessoa vai perder bastante água que está presente no plasma sanguíneo, por isso precisa de ser reidratada. E
a fase de recuperação, que é quando pode reaparecer as manchinhas avermelhadas na pele, que são pontinhos bem pequenininhos, eles vão descamar. A pessoa, quando é adulta, pode ter algum tipo de fadiga, mas aí é só questão de tempo, ele vai melhorar, tá bom? A vacina hoje da dengue, né, existe para um ou outro tipo. Foi desenvolvida uma para os 4 tipos, mas ela está em teste, e essa para os 4 tipos tem em torno aí de quase 75% de eficácia. Outro vírus transmitido pelo Aedes aegypti é o da Zika, que também causa essas manchas na pele, e não, a gente pode falar as formas de evitar, tudo relacionado ao mosquito. A Zika, então, ele deixa a pele muito cheia dessas pintinhas, pode gerar febre moderada, dores nas articulações, olhos, em alguns casos conjuntivite, sensibilidade à luz, ou seja, fotofobia, pode causar diarreia, enjoos, coceiras e, claro, o principal sintoma, mancha na pele. Mas 80% dos casos se mostram assintomáticos, a pessoa não tem sintoma algum. O vírus da Zika, ele tem, então, afinidade pelo sistema imunológico e sistema nervoso. Esse é o grande problema, porque quando afeta pessoas, mulheres grávidas, esse vírus pode, então, em alguns casos, gerar a microcefalia, tá? Então, vai fazer com que ocorra má formação do encéfalo da criança, e ela vai ter, então, esse formato mais achatado, menor, da região craniana. E por infectar o sistema imunológico, ele faz com que o seu sistema imunológico comece a destruir a bainha de mielina dos seus neurônios, que são essas capas que revestem o seu neurônio, então vai degradando, e isso faz com que a pessoa então possa ter inicialmente uma fraqueza muscular, né? E o caso que leve à morte é quando ocorre a falência do diafragma. Então a pessoa não consegue respirar e morre. Outra também que pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Então a gente viu o Aedes aegypti vai transmitir a dengue, a zika, a febre amarela, e depois a gente vai ver a febre chikungunya também. Então, febre amarela pode ser transmitida pelo vírus Aedes aegypti. Ela pode causar icterícia, ou seja, vai ficar com a pele amarelada, e as formas de prevenção é a mesma para os causados ou transmitidos por os mosquitos. Por que eu falei pode ser transmitido pelo Aedes aegypti? Porque ele pode ser transmitido mais pelo hemagogos e os sabetes também. Tá? Então são 3 vetores, 3 transmissores para essa doença febre amarela. E a gente tem de tempos em tempos surtos dessa doença. Então ela tem 2 fases. Uma fase que vai ser febre, calafrio, dor muscular, dor de cabeça, fotofobia, né? Ou seja, não consegue ficar próximo onde tem muita luz, fadiga, náuseas e vômitos. E a fase tóxica, que gera insuficiência hepática, isso vai ferrar o seu fígado, vai ferrar o seu rim, insuficiência renal, levando então convulsões, delírio, hemorragias, diminuição dos batimentos cardíacos, né? Só lembrando que é 1/4, 25% de pessoas que evoluem para a fase tóxica, e dessas que vão para a fase tóxica, em torno de 40% vão a óbito, ou seja, vão morrer. Na fase tóxica, a gente tem que ter então uma alta hidratação e, em alguns casos, também transfusão sanguínea. Então, na transfusão sanguínea, só com aqueles casos que são hemorrágicos, que a pessoa vai então perder parte do seu sangue. O chikungunya, como eu falei também, ele pode ser transmitido pelo Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Chikungunya significa aquele que anda dobrado. Anda dobrado porque a principal sintoma é uma forte dor nas articulações. Inicialmente, às vezes, nas mãos, depois vai para as costas, para as pernas, e a pessoa acaba andando todo entrevado, todo dobrado. Por que isso ocorre? Porque o vírus tem uma alta afinidade pelo epitélio das articulações, pelo revestimento das articulações. Ele não vai gerar
hemorragias, por isso ele não é letal, e a gente vai fazer o tratamento com antitérmico para baixar uma febre, porque o nome é febre chikungunya, e anti-inflamatório para tentar aliviar um pouquinho as inflamações que ocorrerão nas articulações, aliviando também a dor. Então, sintomas: febre, dor de cabeça, dores nas articulações e também dor nas costas. Próximo, ebola. Então a gente viu há pouco tempo atrás o surto que teve de ebola na África, né? Ebola é um vírus que é comum lá nos morcegos, tanto é que eles são reservatórios naturais desses vírus, e a gente pode pegar tendo contato com pessoas que estão contaminadas, ou mesmo com o contato com seus fluidos, seja suor, saliva, o esperma, o sangue. A gente vai ter aí então o vírus nessas pessoas. A mortalidade, então, a taxa de mortalidade varia de 25% a 90%. Mas como que isso vai fazer? Por que dessa variação? Porque depende do tipo do vírus, né? Depende da cepa do vírus que a pessoa adquiriu. Alguns matam mais, outros matam menos. Onde os principais sintomas, formas de transmissão, como eu falei, suor, lágrimas, contato com outros animais, o sangue ou a saliva da pessoa. Tá? A saliva é o principal transmissor. O que acontece muito na África? Quando a pessoa morre, você vai ter então esses rituais fúnebres, onde a pessoa chora, beija, abraça o morto, e isso faz com que então vários ali daquela região que estavam em contato com aquele morto também venham a se contaminar. Sintoma: febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça, inflamação na garganta, vômito, diarreia, deficiência nas funções renais e hepáticas, o que vai então posteriormente te levar à morte. Obrigado, pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo, tá bom? E faça seus comentários aqui abaixo caso tenha algum tipo de dúvida. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.